Posso introduzir? Podes, sim, tu introduzes, sim. Eu claro, introduzo. sempre. Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou a Solange. Eu sou a Ana. E estamos a cristalizar nesta cápsula do tempo as nossas histórias enquanto profissionais de dobragem e a mostrar-vos um bocadinho do que é ser ator de voz em Portugal. Tudo o que for dito aqui é da inteira responsabilidade de quem o disser, ressalvando sempre o direito de nos enganarmos, de não nos explicarmos bem, divagarmos e essas coisas todas. E também temos de respeitar a confidencialidade dos projetos, por isso nem sempre podemos levantar tanto a cortina como gostaríamos. Já sabem que sugestões e questões que gostariam de ouvir debatidas aqui ou convidados, pode ser tudo enviado para vozesdepapelpod@gmail.com e podem acompanhar-nos no Instagram, não sei bem para quê, em Vozes de Papel Pod, é sempre POD. E queríamos deixar desde já um grande obrigada ao Francisco e Cristina, que têm andado a deixar uns pozinhos de melhor qualidade de áudio nos nossos episódios. E Francisco, gostamos muito. Obrigada, de ti. Francisco. Obrigada, Francisco. Hoje temos grande ator, grande improvisador, grande dobrador e autor publicado, Mário Bomba. Espera, deixa-me só limpar a baba. Slop. Caramba. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a ti por Obrigado acordares tão das cedo meninas. para isto. Não, e obrigado. E obrigado por algo que já devia ter sido feito há muito tempo. E nomeadamente por quem quer que seja que trabalhe na área. E foram duas das melhores péssimas que temos. Duas das melhores profissionais. Bem, a ideia foi aqui mais da Sol, mas Mas de qualquer das Eu maneiras. queria falar de Encontro ao Mundo, percebes? Então achei Há muitos anos que eu penso isso. A Solange precisa muito de falar com alguém. É isso mesmo. Ela precisa muito de falar com alguém. Ai, Ana. então olha, vamos conhecer-te um bocadinho melhor. Como se não fosses conhecido, mas Dar-te a conhecer a quem te desconhece ainda. posso perguntar a tua idade ou o ano do teu nascimento? Podes perguntar a minha idade e o ano do nascimento, sendo que estamos no ano redondo. Fiz 50 anos agora há um mesito e qualquer coisa. Posso. Menino Jesus. Sou de 74, exato. Sou do dia de Natal. Verdade. Ok. Muito bem, parabéns. 74. E que tal? O que é que sentes em relação a isto? É ter 50? Sim. Olha, vou dizer que não. Isto é um clichê tão grande. Não me sinto 50. Não me sinto 50, quer dizer, o corpo vai respondendo mais devagarinho, deitar tarde e acordar cedo vai começando a custar um bocadinho mais, mas não me sinto essa idade. És da turma otimista e não nostálgico ou depressivo? Não, sou nostálgico ou depressivo, sim. Ou seja, não é aquela do porreiro, não me sinto 50, é naquela do como é que é possível ter 50, olhar para o espelho e perceber isto é 50, mas eu não me sinto por dentro. E não é necessariamente só as coisas giras, é também aquela coisa do sinto-me aquele miúdo com muita vontade de fazer uma data de coisas que ainda não fiz, e só que já não com o mesmo tempo que tinha quando tinha 20 e tal anos. Sentes a pressão do se calhar não vai dar tempo para tudo? Eu sinto muito, por isso é que estou a perguntar. Sinto a pressão do se calhar não vai dar tempo para tudo e mais alguma coisa, mas com uma diferença. Se calhar eu há 10 ou 15 anos senti já um bocadinho isso por mim. Agora sinto um bocado isso por todas as outras razões, menos por mim por acaso, mas todas as outras razões, não só familiares, não só os meus miúdos, coisas que eu posso deixar, mas também coisas que eu posso servir, entre aspas, um meio que, com todas as questões que tenha, todas as idiosincrasias que tenha, me deu tanta coisa. E então tenho vontade de, estou naquela... É mesmo verdade aquilo que dizem, estou naquela fase de como é que eu posso devolver alguma coisinha? Certo. Percebes? Devolver coisinhas. Não sei como, tento todos os dias, nomeadamente através de ajudar quem está a chegar de maneira saudável. Ajudar às vezes contra a vontade deles. Que é, olha, não faças isso, se calhar não vais por aí. Sim. Pode parecer bem agora, mas daqui a uns tempos vais ver que é disparate. Quanto a essa situação de ajudar pessoas que estão a entrar, nós recebemos de vez em quando contactos de pessoas, pronto, tu de vez em quando ensinas, dás aulas, dás cursos, etc. Nós recebemos de vez em quando perguntas de pessoas que querem fazer parte. Já fizemos um episódio sobre mais ou menos aquilo que é preciso, uma conversa livre sobre o que é preciso para ser ator de dobragens, porque é mais do que aparece à superfície.
Mas uma das coisas que eu gosto de enfatizar, mesmo com pessoas que não me conhecem de lado nenhum, não tenhas medo de perguntar aos teus colegas quais são os valores que se devem receber conforme os projetos, etc, etc. Não tenhas medo de perguntar a quem já cá está há mais tempo do que tu, porque nós recebemos todos o mesmo por projeto, de acordo com certos critérios, obviamente. Tu costumas entrar por aí também? Sim, vou voltar aqui um bocadinho atrás só para dizer aqui uma coisa ou duas acerca do que tu disseste no início. Acontece-me receber bastantes mensagens dessas, sim. Eu preocupo-me menos aquelas pessoas que me dizem como é que eu faço, onde é que eu vou para tirar um curso, ou para... preocupa-me claro. menos. Sim. Preocupa-me mais as pessoas que estão, entre muitas aspas, contaminadas por uma coisa que eu acho que é grave, que já acontece há muito tempo, não é de agora, que é a desprofissionalização da nossa área. Sim, absolutamente. Pronto, então preocupa mais as pessoas que dizem: olha, gosto muito daquilo que tu fazes, como é que eu posso fazer isso? Eu também faço vozes, E eu também sei fazer vozes. Eu digo: ok, então preciso de formação. Como assim? Eu tenho que ir para a escola? Como assim? Voltar para a escola? Então, mas já tenho um curso. Preocupa-me, portanto, menos as pessoas que têm essa sensibilidade e não as outras. Sim. Voltando ligeiramente atrás, é uma coisa que se calhar é um erro meu, mas é uma expressão que é normalmente utilizada por todos, que é um bocadinho a tradução do voice actor, ator de dobragens, que é uma coisa que eu não sou muito a favor, e vou-te explicar porquê. Um voice actor é um ator que naquele momento está a fazer trabalho de áudio. Exatamente. Mas somos atores à mesma. Sim. Somos todos atores quem faz aquilo, supondo, não é? Não é aquela pessoa que está a experimentar pela primeira vez e não tem mais nada feito, não é. Sim. Mas pronto. Mas essa também ainda não é um voice actor. Porque não tem essa experiência. Mas de lá para onde der, seja base teatro, base televisão, base cinema, base escola, escola superior de teatro e cinema ou outro, base cursos de teatro, seja base estúdio, base formação de ator em estúdio, aprender a fazer fazendo, sim. A interpretação tem que lá estar sempre. Portanto, somos atores. A cena do voice actor não é que esteja errado, acho redundante. Acho que se faz trabalho áudio de ator, já é ator. Sim, percebo. Portanto, reduz, parece-me a mim, a uma interpretação de que há atores e há atores de voz. Sim. Há pessoas que podem ser atores especializados nisso e que só façam isso. Sim. Está certíssimo. Sinto que colabora na desprofissionalização. Sinto que o ator estudou para aquilo. E há o voice actor, que é aquela pessoa que basta lhe fazer umas coisas. Curioso, lá está, são coisas semânticas, eu nunca vi isso assim, porque para mim, quando se diz ator de voz, é uma pessoa que tem tem a base de interpretação, falámos disso, e depois acrescenta-se um conjunto de capacidades concretas relativamente ao mundo, neste caso das dobragens, de falar com o microfone, etc., que nem todos, e eu falo disto porque conheço muitos atores que já fizeram muitos castings e tentaram e até fizeram formações, mas não têm aquela capacidade multitasking, rítmica, etc., para fazer a dobragem em concreto. Verdade. E portanto, para mim, ator de voz só estratifica, detesto essa palavra, mas concretiza um bocadinho mais certo. Esse género de capacidade. E eu concordo contigo de raiz. Mas vocês não acham que a base da representação, da formação em teatro, por exemplo, não deve estar lá sempre? Sim, é isso. Pois provavelmente há uns que terão mais talento. É isso que eu estava a dizer. A base da interpretação está sempre lá. Nem todos os atores depois... dão bons voice actors. Exatamente. Era isso que eu estava a dizer. Exatamente. Mas, tal como nos outros meios, eu posso ser. Pode ser fantástico em teatro. O Robert De Niro é considerado um dos atores mais preeminentes do mundo, vale o que vale, é uma questão de opinião. Claro. E é uma pessoa que não faz palco, porque não consegue. Porque tem stage fright ou porque não consegue, não faz. Portanto, é transversal a todas as áreas do meio. Sim. Eu posso ser, como tu disseste há bocado, um gajo genial de palco, um gajo genial de cinema, com os tempos todos, e não conseguir trabalhar a métrica de dobragem, não conseguir trabalhar em estúdio. Portanto, e eu dou-te razão na sua origem, voltando aqui um bocadinho atrás, dou-te razão na raiz. O problema é a interpretação disso. E eu já. Certo. Eu fui levando, fui tendo essa percepção precisamente com esses contactos, que é pessoas que, como distinguem, eu não quero ser ator, quero ser voice actor. Sim. Distinguem na cabeça deles. Distinguem, mas eu não quero ter aquela trabalheira toda que um ator tem que ter. Sim. Quero ser um voice actor.
Sim, percebes? Isso não existe, portanto. Não. E falando na questão das aulas, que é uma questão que eu sei que às vezes é um pouco É complexo. é complexo, exatamente. Eu gosto muito de começar para quem já foi. Eu não gosto de ter aluno, porque eu chego lá, a primeira coisa que eu digo, eu não sou o vosso professor. Eu vou partilhar o meu processo que eu usei durante 26, 27 anos. Portanto, isto é uma partilha. Logo, não faz sentido de professor nada. Ponto 2. Das primeiras coisas que eu digo, e essas pessoas sabem-no, e podem com certeza comprová-lo, das primeiras coisas que eu digo é: ninguém vai sair daqui dobrador profissional. Isto é um workshop, é uma primeira abordagem. Sim, para verem como é que lá está a salsicha é feita. Terceira coisa que eu digo também sempre, e ligado com o que estamos a falar, não isenta de formação específica da ator. Eu costumo dar o exemplo de pensem, se a dobragem é cardiologia, pensem que a interpretação, o teatro é a medicina geral. Vocês primeiro, ou pelo menos a par e passo, aprendem a clínica geral e depois vão consolidar a cardiologia ou seja qual for a outra especialidade que se quer arranjar aqui metaforicamente. A partir desse momento, mesmo que tenha o contacto primeiro com a cardiologia, eu queria tanto ser cirurgião cardiotorácico. Está bem, ok, então tudo bem, gostas disto, estás a ver, és curioso disto, muito bem, mas olha, não esqueces da medicina geral e depois voltas aqui. E depois cardiologia e depois cirurgia. Exatamente. Tem que ser devagarinho. Podemos avançar para uma coisa que estamos aqui a avançar já no que tu fazes no presente, mas o teu passado também é importante. Certo. Como é que entraste para esta comunidade? Entrei para a comunidade de dobragem especificamente ou do comunidade? Estou a brincar. Havia um grupo Facebook. Bom, eu primeiro que mais nada aprendi o aperto de mão secreto. Aprendi o aperto de mão secreto. Depois, aquele que eu vos dei à entrada. Dead Poet Society, sim. Muito bem. Do ponto de vista de teatro, eu tenho herança familiar, não é? O meu avô era ator profissional e eu acompanhei, fui daquelas pessoas que fui, sem ser só atenção, não é depreciativo o que eu estou a dizer, sem ser as clássicas peças infantis onde se levam os meninos quando eles são pequeninos, eu fui ver teatro no geral, e a ver as peças que o meu avô fazia, as peças do grupo do meu avô. Eu tive uma segunda educação em salas de teatro ao final do dia. Pronto, com pessoas, algumas já não estão entre nós, mas quer dizer, pessoas muito próximas de mim. António Assunção, que já não está entre nós. O meu avô, que era do grupo da Almada, com eles. Como é que se chamava o teu avô? O avô era o nome artístico Salvador. E ele fazia, quer dizer, Guilherme Felipe, que era se vocês pensarem em elenco do Horta e Companhia, estavam lá todos. Depois tomei a minha opção, finalmente, estava noutro curso, estava em Relações Internacionais. Nós estávamos todos noutro curso. Estava noutro curso e entrei para o núcleo de teatro na altura, porque eu passei essa infância e pré-adolescência toda a ver do lado de fora e nunca tinha pensado vi alegremente do lado do espectador, alegremente do lado de familiar de alguém que faz. E houve um dia que eu pensei, mas porquê? Pelo menos experimentar, ver o que é que acontece. E apaixonei-me de tal maneira que percebi, para grande tristeza, não é uma palavra muito forte, mas para grande surpresa do meu pai, minha mãe já calculava, mas do meu pai, que eu comecei a ir à faculdade só por causa do núcleo de teatro. E borrifei-me completamente para o curso. E o meu pai disse: se calhar na altura de parar de pagar propinas e fazeres outra coisa qualquer. E foi quando entrei para o Cthulhu, para o grande Cthulhu, que me criou enquanto jovem. Não vou dizer ator, porque ainda não era na altura, mas jovem girino exatamente, de aprendiz. Foi o Cthulhu, o grupo de teatro da Universidade de Lusíada de Lisboa. E depois disso foi formação. Candidatei-me ao conservatório, passei nas provas e de repente recebo uma carta, porque eu tinha-me inscrito há uns tempos antes, a convidar-me a dizer que eu tinha entrado em Nova Iorque. Uau. E eu tive que escolher entre o New Actors Workshop de Nova Iorque e a Escola Superior de Teatro e Cinema. Entretanto, em paralelo com isso,
O que é que escolheste? Não fui para os Estados Unidos. Ok, porque quer dizer, para mim era óbvio, mas... Nas segundas provas, o meu júri, ainda o júri old school, Glória de Matos, Benite e Rui Mendes, eu chamei à parte que já conhecia, então o Rui Mendes, chamei à parte o professor, aconteceu isto e agora espero que ele não leve a mal se ele ouvir isto. E ele disse-me, trabalhando ele no conservatório, disse: pode ir para o estrangeiro, vá. E eu fui, pronto. A par e passo tive uma coisa muito engraçada que eu falei há bocado, do Guilherme Filipe, que é o meu primeiro mentor. Eu tenho 2 grandes mentores nisto: o Ávila Costa, na formação direta, e o Guilherme Filipe. Assim, a batota também. Pronto. O Guilherme Filipe, que foi a pessoa que eu não conhecia, quer dizer, conhecia da altura do teatro quando eu era miúdo, mas que tinha quebrado contacto há muitos anos, não tinha contacto nenhum. E é um dia que eu estou já com isto tudo na cabeça, o que é que eu vou fazer à minha vida, e vejo num programa daqueles da tarde, ele foi entrevistado, se não me engano, no programa da Simone, o programa que a Simone tinha de entrevistas, não me lembro do nome. Entrevista ao Guilherme Filipe e passa em rodapé o número de telefone do restaurante dele, que ele tinha na altura na Cruz Quebrada. O Novo Altair era o nome do restaurante, mesmo ao lado de onde hoje em dia é Azovo, mesmo ao lado. Eu vejo o número e pensei: epá, caguei, vou telefonar. Telefonei para o restaurante, atendo-me um senhor: olha, eu peço imensa desculpa, eu precisava de falar com o proprietário. É o próprio. Eu estou a falar com o Guilherme Filipe. Sim. E discorri, pá, um quarto de hora de: eu sou pessoa assim, não me conheço de lado nenhum, tenho esta idade, isto e Y, calado do outro lado, completamente calado. Eu pensei: ele só está à espera, deve estar a gravar para mostrar aos amigos, tipo, olha-me este. Ouviu tudo. Passado 10 ou 15 minutos de eu discorrer tudo, calei-me, e ele faz-me a seguinte pergunta: o que é que faz amanhã ao pequeno almoço? E eu: nada, tomo pequeno almoço. Muito bem, é de onde? Sou de Algés. Dito e feito, conheço o café em Algés. Amanhã, lá às 10, não sei o que era dizer. Estive com ele até a hora do almoço e fez-me mais aquela conversa do que, não sei, do que 300 outras conversas. Pois. E é uma pessoa que ainda hoje mantenho o contacto, ciclicamente, por acaso ou não, em questões de formação. Quando depois fui tirar a especialização em estudos de teatro na Faculdade de Letras, ele esteve presente, ele ajudou-me com trabalhos finais. Ele, assim, é uma das pessoas em que eu agradeço mais. Uau. E daí para as dobragens? Daí para as dobragens. É verdade, pois é, comecei pelo início, mas esqueci-me do resto. Então, ainda no Cthulhu, eu tinha um colega que eu tenho que referir, que é uma pessoa que, entretanto, andou ali a saltitar entre realização e também interpretação e tal. Nunca se estabeleceu muito tem um pezinho a cada lado, mas nunca se estabeleceu mesmo concretamente em nenhuma, mas que era dobrador já nessa altura, e ele falou-me de um casting. Já eu estudava, já estava a fazer teatro amador e estudava para isto. Falou-me de um casting numa certa empresa que havia num certo local, e eu fui lá, apareci lá e fiz um casting. Nunca mais me vou esquecer da série que foi usada para o meu casting. Estamos a falar em 98, e eu fiz um casting usando uma série chamada Orquestra do Oscar, que eu nunca dobrei, mas que serviu de casting, e que eu me lembro de ter sido a primeira vez que eu fiz uma audição para qualquer coisa em que estava zero nervoso, zero. Em teatro ainda hoje fico sempre, em televisão ainda hoje fico sempre, em castings fico sempre, e até acho que é bom ficar. Naquele dia, não estava. Fiz tudo aquilo que me mandaram. Era uma senhora técnica de som. Aquela senhora. Fiz tudo o que me mandaram e correu bem, e chamaram para outra série que não aquela, mais tarde, a minha primeira série, nunca mais também me vou esquecer. Qual era? Pequena Rosie, que era produzida pela Rosie O'Donnell. Pronto, e que entrei na primeira série, e a partir daí foi acontecendo. Qual foi a dobragem que gostaste mais de fazer? Vocês com qualidade de dobradores, pois, isso é muito exigente, é muito exigente. A dobragem que eu mais gostei de fazer. Alguma que te seja particularmente marcante? Vou-vos dizer aquela que me foi mais próximo do trabalho profundo de construção de personagem, e que neste caso foi o Naruto, que eu dirigi as 2 últimas temporadas e gravei todas desde o início.
E o Naruto, havia uma personagem que me marcou imenso, chamada Gaara, que foi a única personagem que me obrigou a ter que parar um bocadinho para respirar. Para respirar não no sentido só fisiológico, mas no sentido de tenho que acalmar. Sim. Tive o técnico de som a perguntar-me se tu estás bem. Isso é tão bom. Queres sair um bocadinho? Porque o episódio em que eu não quero entrar em spoilers para quem não viu a série, mas o episódio em que se relata. É uma série muito recente. Mas há muita gente que não. Muita gente que ainda não. E como é transgeracional, sei lá se não vou estar a fazer spoilers para os filhos das pessoas que já viram. O episódio em que se retrata, em que fazem uma espécie de um flashback da infância da minha personagem, uma criança que quando a colocavam em pequenito, com 2 anos, 3, que a colocavam no parque infantil para brincar com os outros, todos os pais dos outros retiravam os seus porque tinham medo dele por causa dos poderes que ele tinha, e que se via sempre sozinho, em que a mãe morre logo a seguir ao parto. Ele é criado pelo pai que o odeia por causa daquilo que ele faz sentir a toda a aldeia de medo, e que um dia, quando ele já ele é pré-adolescente, adolescente, é atacado por um ninja, que chama série de ninjas, não é? É atacado por um ninja que ele derrota, e antes de o derrotar tira-lhe o capuz de ninja e verifica que é o próprio tio que lhe diz: eu não quis fazer isto, foi teu pai que me mandou. Cool. Começa a pesar, tem uma dimensão humana. Mexe cá dentro. E tive que parar um bocadinho para respirar, e as lágrimas caíam. Portanto, tenho que destacar essa. Se tivesse de destacar uma por todas as razões, porque acabei por dirigir, tive mão criativa de direção naquilo, e porque dobrei e porque me fez sentir estas coisas todas. Sim. Que série é que não entraste, mas gostavas de ter entrado? Olha, se calhar estranhamente não vou dizer uma coisa que toda a gente deve dizer, que é o Dragon Ball. Não vou dizer Dragon Ball, mas uma série que eu gostaria muito de ter entrado e não entrei. Se calhar vou ser mau, mas vou dizer aquelas séries em que entrei no início dos elencos e depois fomos trocados por qualquer razão. Isso acontece. Qualquer razão. Acontece às vezes, não pelas melhores razões. Talvez a segunda temporada, mas que é lógico que eu não tenho entrado, talvez a segunda temporada de Yu-Gi-Oh! Porque eu fiz Yu-Gi-Oh! Fiz a personagem principal, que teve várias temporadas, mas numa segunda parte, portanto num segundo momento da série, era Yu-Gi-Oh! Mas era a nova geração. E então, se não me engano, fiz umas pontinhas, mas não nada de extraordinário, porque o Yu-Gi já não entrava. Era Yu-Gi-Oh! Sem Yu-Gi, portanto não fazia sentido eu estar lá. Não há assim nenhuma personagem assim. Personagem, ou não. Personagem que tu gostasses de ter feito depois de veres a série, por algum acaso. Eu sei que, pronto, às vezes nós não vemos séries de animação, não somos o público-alvo, mas podias ter passado por alguma coisa, algum filme. Há uma personagem, eu posso dizer personagem, uma personagem que me. Não foi tanto. Não fiquei com ela, foi tanto mais não fiquei com ela. Conta-nos tudo. Porquê? Porque eu fui a casting para fazer uma temporada qualquer, já não sei, uma altura do Scooby-Doo. E acho que era novo, não sei, acho que não era novo elenco, mas era uma nova temporada, já não sei. Fizeram um casting para aquilo. E eu, que brinco com a voz do Scooby-Doo desde que sou miúdo, muito antes de fazer dobragem. Faço isto desde miúdo. E fui a casting e dei uma melhor e pensei, não há nada mais certo do que isto. E não fiquei com a série, foi fantástico. Ficou muito bem entregue, pelo que eu me lembro, portanto, nada a dizer nesse aspecto. Portanto, quem ficou sim, também. Regra geral fica faz bem muito entregue. bem. Faz muito bem. Mas eu fiquei. Não foi tão chateado, foi espantado. Como assim? A sério? Eu faço isto desde miúdo? Está bem. Por acaso, isso é daquelas coisas que nós aprendemos, não é? A lidar com a frustração e a gerir. Sim. E isso foi logo das primeiras lições que uma pessoa tem mesmo de aprender, não é? Ouvir o não. Sim. Eu costumo dizer a alguns alunos que é não fiquem deprimidos com os nãos. Cada não é um passo para o próximo sim. E sei que isto parece clichê, mas dá um gosto muito especial ao sim.
Porque se fossem tudo sims, sim, tinhas daquelas. eventualmente aparecer. Vamos ser um bocadinho mais realistas e objetivos, Sim, nem. mas eu acho que se tiverem qualidade vai aparecer. Claro, mas lá está. Há essa pressuposição de que vai haver qualidade e que não encaixas aqui, encaixarás noutra coisa. E isso é a paz que temos, acho eu, a lidar com os nãos. Nós sabemos aquilo de que somos capazes, de uma maneira ou de outra temos sido validados ao longo do tempo e, portanto, aquele não, mesmo que quiséssemos muito aquela série ou aquela personagem, era a mesma coisa que eu gostava muito de fazer, mais uma vez, como eu disse há bocadinho, está bem entregue. Quando se escolhem as pessoas, regra geral, está bem entregue. Raramente há aquela coisa de não sei, acho que eu fazia isto melhor, assim meio ressabiado. É raro, mas ao mesmo tempo isto é porque nós temos também a facilidade de saber que, pelo menos por enquanto, estamos a ser, e eu acho que nisso é muito mais justo o mundo de um casting de dobragem, nesse aspecto, porque o que está a ser ouvido, normalmente quem escolhe é o cliente que não nos conhece de lado nenhum e está a escolher aquilo que está a ouvir sem pressuposições nenhumas, com outros fatores envolvidos. Mas ao mesmo tempo é porque nós já estamos numa situação em que os sims vão acontecendo e vão chovendo, e é muito complicado quando estás a começar, porque tu nunca tiveste um sim, ver essa janela, e acho que o não constante pode desgastar, e eu acho que é muito boa a tua mensagem, no entanto temos que também abrir um bocadinho, isto agora vai soar bué wicked, desculpem, temos que abrir um bocadinho de espaço para acarinhar o momento de frustração dos nãos, especialmente ao início, porque acontecem e porque uma pessoa não sabe se vem ou sim a seguir. Eu vou dizer porque e isto não quer dizer que não venha a mensagem positiva paralela. E vou dizer porque é que outra razão, porque o não é muito importante. Porque tu consegues os teus melhores resultados quando estás já a borrifar para o resultado final. E tu só estás a borrifar para o resultado final no momento em que ouviste não os suficientes para isso. Depende. Eu acho da forma como a pessoa funciona. Eu acho que é no momento, sim. Quando tu vais pensar, olha, estou-me a borrifar. Um dos castings que eu fiquei na minha vida, que de certa forma influenciou mais o meu trabalho, e nem estamos a falar de dobragem neste momento, estamos a falar de imagem, em publicidade. O casting, chamaram para um casting num sábado de manhã. Eu já tinha feito N castings de publicidade e em 99% deles não ficava. E chamaram para um casting que era sábado de manhã. Eu disse, eu tive quase a isto de não ir. Eu disse, mas eu também não tenho nada para fazer, também me parece injusto, afinal é a minha vida. Está bem, fui lá, sentei-me em cima de éramos 3 sentados em cima de um banco alto e disseram-me assim, olha, agora este banco é um camelo. Já sei do que estás a falar. Eu vou sentar num camelo. E eu estava-me a borrifar para aquilo. E eu fiz tão livremente por me estar a borrifar para aquilo que fiquei. Ficaste. E deu os 3 reis magos da TMN. Sim. E os outros colegas também. E eu, exatamente, e os outros 2 colegas. Toda uma santíssima trindade. Exatamente, os outros 2 colegas que também ficaram. Portanto, tens aí o exemplo de quão uma sucessão de nãos te pode colaborar para um sim. Pode, absolutamente, mas eu acho também que depende de como a pessoa funciona. É como ires ao ginásio e seres daquelas pessoas que funciona muito bem com assédio e com um treinador a gritar contigo e a dizer que não és nada e que não sei o quê, ou seres daquelas pessoas que, se o treinador te trata assim, pegas nas coisinhas e sais da sala de aula. Ou choras. E pronto, depende da forma como a pessoa funciona. Mas sim, absolutamente, há alturas em que tu estás super descontraído e se calhar isso puxa-te. Mas eu acho que há uma estatística. Sim, mas há outras em que tu estás a investir. Se não fosse os sims que me deram, eu não encarava os nãos de uma determinada forma. Portanto, se eu tivesse uma sucessão estatística a 100% de nãos, se calhar eu consideraria que se calhar não tenho muito jeito para isto. Sim. Vou bater outra porta e vou descobrir outras coisas. Sim. Pelo menos sempre encarei a vida dessa forma. Ter também noção disso também, e obviamente convém sempre perguntar, pedir feedback. Normalmente dizem, o cliente preferiu a voz de outro colega, portanto não vamos muito longe, mas com a direção de atores, por exemplo, quando fazemos o casting, pedir feedback da direção e saber, precisas de uma coisa diferente, ou experimentar coisas diferentes e tentar pôr uns pozinhos aqui e ali daquilo que achamos, porque temos muito pouco contexto, não é? Poder acrescentar essas coisas, ter essa motivação e essa vontade de fazer sempre um bocadinho melhor, sem, como o Mário diz,
termos ali, parece que temos um nó no pescoço e a vida depende daquilo. Calma também, porque senão aí o excesso de stress e de ansiedade pode, a não ser que a personagem seja extremamente ansiosa. Pois. mas acho que há aí uma coisa, acho que a opinião e ter a noção bem centrada, bem equilibrada, self-notion, tipo, a nossa própria apreciação, ser próxima da verdade e ser honesta connosco próprios. Se nós percebemos e que nos estamos a enganar há uma data de tempo, exatamente como a Ana disse, acho que sim, se temos 100% de nãos e nós próprios não temos tanta certeza que somos assim tão bons, se calhar pensar duas vezes. Autoanálise é importante. Autoanálise, mas uma autoanálise justa. E honesta. E sincera, exatamente. Porque, e disseste bem que há muita gente que diz, olha, se calhar ias fazer outra coisa, mas também há muitos casos de muita gente que não tem capacidade de avaliação que te diz isso. Sim. E que se arrogam a essa, essa prerrogativa de fazer isso. Exatamente. Quantos depoimentos não temos de grandes atores internacionais que dizem, a mim disseram-me desisto, vai fazer outra coisa. E eu não desisti, eu não estou aqui. Sim. Portanto, a autoanálise acho que é o mais importante. E seres honesto contigo próprio e perceber, ok, sou capaz de fazer isto. Sem a autoilusão. Sem a autoilusão. Sou capaz de fazer isto independentemente do que aquela pessoa me está a dizer. Eu sei que sou. Pelo menos vou dar esta a bebê. Vou aprender mais, vou... Sim, ter a humildade de... Vou pesquisar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou aprender. Mas cá está, mais uma vez, voltando um bocadinho ao início, assusta-me muito mais as pessoas que não têm esse reflexo do tenho que trabalhar. Sim. As pessoas que têm este reflexo assustam muito mais do que a pessoa que se calhar não está no sítio certo, mas bora lá, quero saber mais, quero trabalhar, quero perceber. Eu também gosto mais de trabalhar com pessoas que têm essa disponibilidade para, lá está, para aprender. Eu acho que é uma coisa muito, muito subestimada nos dias que correm, é a humildade. E não é a humildade da pessoa de se estar a atirar para o chão e dizer eu não valho nada, isso é uma trampa. Não é isso. É ter só a capacidade de autoavaliação, de reconhecer aquilo de que gostamos nas outras pessoas, os talentos, as capacidades, seja o que for, e o conhecimento que as outras pessoas, e experiência que as outras pessoas possam ter, e com a qual convém ter a humildade de querer aprender. Porque se não queremos aprender, se achamos que já sabemos tudo, que aquilo que somos neste momento é mais que suficiente para conseguir tudo na vida, aquela mentalidade muito individualista e eu sou perfeito tal como sou, etc, 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 não há espaço para a pessoa depois, porque todos temos falhas e problemas, a pessoa aprender. E portanto, se não tem disponibilidade para aprender, vai tornar todo o processo de melhorar em qualquer área que seja. Já tive alguns alunos que perceberam que afinal isto dava trabalho e olha, se calhar não. Sim. E isto, acho que também serve para uma boa triagem. Também uma boa triagem. Sim, obrigado por ter experimentado então vá, um grande abraço até um dia, noutra altura experimentar qualquer. Não custa nada. E tive, por exemplo, um caso de um aluno que eu achei fantástico, foi o máximo honesto possível, teve honestidade intelectual em interagir como deve ser e dar o seu melhor lá, mas foi alguém que foi um caso único que eu nunca mais me esqueci, que chegou lá e eu faço uma entrevistazinha no início, porque avaliação de objetivos, quem é que está aqui para fazer coisas para o futuro, quem é que está aqui para ver o que é isto, quem é que está aqui apenas porque sim, e os objetivos também são balizados por eles, de maneira a que eu possa perceber o que é que eu posso exigir de cada um. E esse disse-me assim, olha, eu vim no Alentejo, eu estou aqui para perceber como é que vocês fazem para assassinar todo o tipo de produções internacionais. Eu estou aqui porque detesto as dobragens portuguesas, juro-te. Estou aqui porque detesto dobragens portuguesas, gosto das versões originais, mas estou aqui e paguei para perceber como raio e que raio de método é que vocês usam para estragar tudo. E eu, ok, tudo bem. Tudo bem, é um objetivo legítimo. Sim. Fez tudo com honestidade, não sei o quê, percebeu o grau de exigência, percebeu algumas coisas que ele não gostava, porque é que são assim. Porque é que são assim, sim. Que nem todas estão certas, ele tem razão em muita coisa. Sim. Pronto. Percebeu porquê, manteve algumas das opiniões, outras retirou, outras amenizou, mas o objetivo dele era esse. E foi um objetivo honesto, sincero. E bora lá. E nada melhor, acho que isso é fantástico. E entregou-se ao objetivo. Isso é fantástico, porque a pessoa não gosta, mas quer experimentar para perceber o que é que aquilo implica. E isso é
é muito fixe, é muito raro de encontrar pessoal. Se normalmente não gostas, não queres ter nada a ver com aquilo, odeias quem sabe, e isso e desmistificou uma data de coisas que ele realmente queria mesmo saber, que é porque que aquilo ali não sei o que soa mal, ou porque que aquilo ali é feito assim, ou porque que aquilo é mau. E ele percebeu porque que às vezes aquilo é mau. Porque é que às vezes sai mal. E porque que sai mal. O que é que te levou a escrever o livro? Sim. Ora bem, o livro... A falar para o boneco, por Mário Bomba. O que é que me levou a escrever o livro? Então, o livro... eu tinha 5 linhas escritas há N tempo. Mas literalmente 5 linhas. Tinha alguma necessidade de... mais de um nicho para ocupar. Ainda não tinha sido feito. E depois meteu-se uma coisa chamada pandemia Covid-19, em que eu fiquei fechado em casa e eu sou incapaz de estar fechado num sítio e não fazer nada. Eu não consigo. Começo-me a coçar todo. E não foste para o pão de massa mãe? Não. Também engordei que nem um chulo. Mas foste tu que fizeste o pão. Pronto, mas como eu tenho vários filhos, eles encarregam-se fazer essas coisas. Fizeram bolos e fizeram pão, fizeram essas coisas todas. E enquanto não encomendávamos tudo online, mesmo à Lourdes, eu meti-me a escrever e surpreendeu-me com o facto de ter escorreu dos dedos para fora. Não levei assim tanto tempo, foram meses de pandemia só. Não foi assim muito tempo. Tive logo feedback porreiro de uma editora, mesmo, embora isso seja edição de autor agora, que depois chegou pelo caminho, posso dizer, a manuscrito demonstrou interesse, mas depois barrou em orçamento e porras e não sei o quê. E depois acabei por fazer a primeira edição e agora a edição de autor online. Eu quis fazer algo que fosse uma abordagem. Eu até, se me passares aí, não sei se está na contracapa deste ou não. Tivemos direito a sessão de autógrafos com o autor. Uau! Mal ele chegou. Uau! Pois, não está. É na outra edição, já não me lembrava. Na outra edição é que tem. Que é as razões. Um meio que partiu da obscuridade. Como se eu até escrevi isso na altura, como se os bonecos falassem sozinhos. E que se catapultou em alguns anos para alvo de fascínio, ao ponto de toda a gente querer saber mais ou menos como é que é e toda a gente querer, para o melhor e para o pior, meter uma perninha. Pronto. E achei que era útil perceber como é que era. Não quis fazer disto um manual muito técnico, mas é uma mistura de manual de ok, como é que a gente faz isto, para uma desmistificação. Eu inspirei-me num livro que foi um daqueles que eu li no começo, que é um livro muito prático, cujo título já não me lembro, que eu não vos posso dizer, mas depois eu mando-vos por mensagem se vocês quiserem acrescentar em lettering ou qualquer coisa. Em lettering, sim, porque vocês estão a ler. Não, nas publicações e não sei o quê. Eu faço uma adenda e depois pomos um. Pronto. Que é uma inspiração, que era um livro maravilhoso que desmistificava todos os livros de teatro, que é um livro prático. Um livro prático. E neste livro prático dizia-te como agir em casting, como agir não sei o quê, como criar a sua própria companhia. Era muito prático. Sim. E era uma coisa que era anticorrente ou contracorrente da maior parte dos livros, que são todos muito. O manual do ator, Stanislavski, tudo muito etéreo, tudo muito subjetivo. E de repente eu pensei assim: as pessoas vão querer, primeiro, saber como é que a gente faz isto. Aquilo que cá está, que se pode revelar. Há coisas que tu disseste logo no início, há coisas que não se podem, por razões contratuais, não se pode falar. Com muito cuidado, fazer o que é que as pessoas podem agora perceber e principalmente perceber... Nós temos um cãozinho aqui a passear. Pronto. Portanto, se ouvirem batuques e tchac-tchac-tchacs de unhas no chão, é isso que estão a ouvir. Não somos nós a pé descalço. Não somos nós a empernar debaixo da mesa. Pronto. E estava eu a dizer... o manual de exatamente. Muito uma coisa pouco técnica, mas que dissesse como é que é também o nosso dia-a-dia, com recheio de curiosidades, do estilo já imaginaram que 90% das personagens de crianças são feitas por atrizes dobradoras? As pessoas não sabem coisas assim básicas dessas. Vocês sabem que o dobrar um afogamento é feito muitas vezes com um copo d'água? Por exemplo, esse tipo de curiosidadezinhas, coisinhas pequenas. Sim.
que vão recheando isso com uma dosinha do nosso dia-a-dia, ou pelo menos do meu, neste caso do meu dia-a-dia, como é que funciona, como é que devem abordar algumas questões para quem esteja interessado em profissionalizar-se. E depois acho que a dedicatória que eu tenho aos meus filhos também ajuda. Digo aos meus filhos, a quem peço desculpa pelo dia em que descobriram que os bonecos afinal não falavam sozinhos. Tão querido. Há muita gente que eu vou derrubar essa fantasia, mas que há muita gente, mesmo adulta, que não se lembra disso. Estão pessoas, rostos por trás disso. Sim. E que à semelhança de um vídeo que eu postei, acho que ontem, do Hank Azaria, a dizer que não vamos ser substituídos assim tão cedo. Espero que não. Eu acho que não. Porque há coisas que eles podem tentar substituir, mas que não vai ser a mesma coisa. Absolutamente, por enquanto. Enquanto der mais trabalho e der mais despesa. Enquanto derem ouvidos à qualidade. Porque eu posso fazer algo robotizado já a seguir e não é a mesma coisa. Não. Com todos os defeitos que há muita produção que tem, e até a nível de prazos e etc., não fazemos as coisas com a qualidade que gostaríamos que fosse atribuída ao projeto, mas com todos os defeitos continua a ser uma coisa muito humana e muito sentida, e está muita gente, umas centenas de pessoas, porque como já falámos, o meio é muito pequenino, mas há umas centenas de pessoas que comem, que põem pão na mesa à conta deste trabalho e à conta do seu grandíssimo talento e experiência para fazer isto. E não estamos só a pensar na parte dos atores. Exatamente, atores, técnicos, produção, diretores, tradução, direção musical. E às vezes é muito fácil de ver uma coisa na televisão, torcer o nariz e seguir em frente e não ter muita noção do pequeno ecossistema muito frágil que é este trabalho, com o devido respeito, porque também só vê muitas vezes aquela pessoa famosa foi convidada para fazer umas linhas num filme, que se pode filmar a si própria a fazê-lo, e essa pessoa transmite uma ideia de facilidade e da coisa muito simples que não é assim tão verdadeira, não por culpa dela. Desculpa, eu recebi uma mensagem há pouco tempo muito curiosa de uma daquelas pessoas que nos envia mensagens para o Instagram, a dizer assim: posso fazer uma pergunta? Conta. Como é que, e eu disse o nome da pessoa, mas eu não vou dizer, como é que a pessoa X, VIP Talent, como é que a pessoa X pode fazer dobragens, mas as outras pessoas não? Eu não. Qual é a diferença? E eu disse: a diferença é que essas pessoas não... erradamente ou não, há uma acessão que trazem público, enquanto que a pessoa anónima se calhar acham que não vai trazer público, sendo que a pessoa anónima até pode ser tecnicamente melhor ou não. E ela realmente referiu uma pessoa que é um caso paradigmático desses, que é um caso que apareceu já em vários projetos, sim, no sentido de teoricamente ser um VIP talent. E a partir desse momento torna-se difícil sustentar esta opinião. Eu não sei bem como responder a estas pessoas, porque realmente é verdade. Sim. São algumas pessoas que aparecem são péssimas. São escolhas há aqui uma mudança com base de paradigma, na celebridade. Não é? Há ali um estatuto de celebridade que abre uma via de acesso, uma autoestrada que passa ao lado da Estrada Nacional, que é onde nós estamos, nós que vamos todos os dias fazer isto, e depois há uma autoestrada paralela que abre acesso de acordo com critérios que pessoas que nós não conhecemos têm e que acham que chamar aquela pessoa famosa para fazer participações em certos projetos vai trazer mais público. Daquilo que eu sei, na prática isso não acontece, e são criadas, e eu gostava de deixar isso claro, são criadas condições especiais para pessoas tipo VIP Talents, precisamente porque não têm a experiência que nós temos, têm de ser criadas condições especiais para eles gravarem, a nível de tempo, de paciência do diretor, porque estamos a dirigir uma pessoa que nunca fez isto, e lá está, existe a percepção errada que qualquer um faz, e depois chegam lá e percebem que não, e que têm muita dificuldade, e essas pessoas, pronto, depois ficam também com a ideia de que isto é tudo muito fácil, isto é uma maravilha, cheguei lá, tive uma manhã inteira para fazer 10 falas e aquilo foi tão fixe, e toda a gente à minha volta a apoiar-me imenso. Sim, claro, mas
no dia a dia, para quem faz isto todos os dias, não é essa a realidade. Não é que nos estejam a bater em estúdio, pelo contrário, mas não há essa disponibilidade toda. Eu acho que tem de haver um equilíbrio. Porque eu até nem sou contra utilizarem-se VIP para determinadas personagens, porque pode haver ali umas características que tenham a ver com a forma como essa celebridade se põe. O Bruno Nogueira, por exemplo, no Madagascar, ele é a voz do David Schwimmer. A voz dele é igual, eu percebo. E até o tom depressivo, a dizer aquela coisa, está sempre aqui. Foi muito bem escolhido. Mas muito repara, não me choca nada. Não é o ser VIP que me choca. Não. Choca nada. O Bruno Nogueira tem formação de teatro. O Bruno Nogueira é ator também. Verdade. Portanto, não me choca nada. A questão aqui é se não há pessoas na dublagem. Pronto, a mim choca-me vamos convidar uma figura pública, seja de que segmento for, e principalmente uma coisa muito perigosa, que é a maneira como isto é feito. Eu lembro-me de começar a acontecer isto e termos aquela figura pública ou não para aparecer um nome no cartaz, mas pontuava coisinhas. Sim, e depois confiava-se as personagens centrais, atores de dobragem, que garantiam a qualidade absoluta do projeto. Sim, exatamente. Só que depois começou a dar a volta ao contrário e já temos casos de protagonista. Temos e o diretor casos... de dobragem que se desenvencilha. Depende dos VIPs que aparecem. É totalmente diferente convidar um colega que a única questão de diferença de nós que tem é ter algum protagonismo por outra razão qualquer, mas que é colega, que tem formação de ator, que é essa a sua raiz. Não tenho nada contra que ele faça aquilo, se efetivamente se ajustar ao papel, se for um bom casting. Sim. Agora, eu tenho mais dificuldade em perceber como é que um diretor que ainda por cima, vou dar um exemplo sem falar de nomes mais uma vez, mas se calhar vão chegar lá, um diretor que teve um trabalho inacreditável, pede-se-lhe para fazer uma coisa inacreditável, que é dirigir uma figura pública que só é figura pública porque é internacionalmente conhecida como mãe de um jogador de futebol. Pá, é difícil. Percebem? Quando... É muito complicado. Como é que a gente trabalha isto? Muito difícil. E eu, confrontado com isto, porque foi um projeto em que eu também entrei, confrontado com isto, eu só pude dizer ao diretor: epá, olha, muita sorte. Pois. Muito. Sim, o facto de se falar ao final do dia, telefone-me. Desabafar. Pois. O facto de se ser figura pública, por muito que as pessoas admirem essas figuras, não lhes atribui automaticamente capacidade para trabalhar nas mais diversas áreas. Serão muito boas a fazer aquilo com que ficaram publicamente famosas, mas acaba aí. Voltamos àquela conversa de há bocado da autoanálise e da noção de si próprio, porque podiam querer experimentar, ir fazer um curso, um workshop, uma coisa qualquer e ver como é que é, porque tinham franco interesse. Não. E muitas vezes faz algumas pessoas, nós estamos a incluir toda a gente num bolo homogéneo, mas algumas pessoas perdem a noção. É uma situação difícil de navegar. É o que é a realidade que temos, mas é uma situação difícil. Não sei. Tu não tens só... portanto, tu não fazes só dobragem, também tens outros projetos. Sim. E continuas a apostar nessa diversidade. Consideras importante e essencial? As pessoas costumam me perguntar se eu tenho algum tipo de... aquelas perguntas tipo, tem algum arrependimento, alguma coisa que tinha feito de maneira diferente? Sim. Aquilo que eu teria feito de maneira diferente era aquilo que eu não podia ter feito de maneira diferente. Porque se há coisa que me sustentou este tempo todo é o facto de eu ter os meus ovos em vários cestos, não é? Tenho trabalho ao vivo, trabalho em formação, trabalho em estúdio, etc. O que é que eu sacrifiquei por isto? Provavelmente protagonismo. Talvez. Sacrifiquei... É importante para ti isso? O protagonismo? Só na medida de, talvez, de segurança, de garantir que não é segurança nenhuma. Conheço muita gente com muito protagonismo que, inclusive nas redes sociais, já me perguntou: olha, e trabalho? Pois. Portanto, não é garantia nenhuma. A única que podia haver, a única vontade disso que podia haver é o facto de garantir trabalho. Isso não é líquido, portanto, também não é por aí. Não tenho essa mágoa, acho que não. Mas foi uma coisa que eu realmente sacrifiquei, porque se tivesse apontado só a uma coisa,
Se calhar não tinha tido a segurança de, mesmo em família, uma família alargada, de ter aguentado ali as pontas todas e de, mesmo em alturas mais complexas, em que inclusivamente falámos várias vezes, mas mesmo em alturas complexas, de perceber que havia outra coisa que eu estava a fazer que iria compensar. O apontar para vários sítios, é claro que teve esse e took its toll, teve esse impacto, não é? O seu peso. Tem o seu peso, exatamente. Mas acho que sim, acho que foi isso, foi esse sacrifício, foi aquilo que eu poderia ter mudado. Epá, mas para quê? Para aparecer em revistas? Sim, não é por aí. Questão. Não é por aí, não. Não faço questão. Há uma diferença entre o reconhecimento, eu acho, por aquilo que nós fazemos. Preferia o reconhecimento do que propriamente o reconhecimento e a fama pela fama. São duas coisas diferentes e que às vezes estão misturadas e se confundem. Mas eu percebo o que tu dizes. E percebo o incómodo. Aquelas pessoas que têm mesmo o incómodo e que se sentem incomodadas com isso. Percebo o incómodo. Eu, muito raras vezes, mas aconteceu uma vez que ficou na minha memória, que foi logo a seguir a ter feito uma coisa para televisão que implicava stand-up e comédia, não sei o quê. Eu fui comprar uma coisa, uma Toys R Us, para um aniversário. E a senhora da caixa: você não viu ontem na televisão? E vi. Estava a contar piadas. Estava. Conte lá aqui uma piada. Oh, minha senhora. Faz lá vozes. Tenho aqui, exato, mas a ideia é: conte lá aqui uma piada. E eu, porque é que eu fiquei. Isto aconteceu-me já várias vezes, mas porque é que eu fiquei com esta na memória? Porque esta foi teimosa. Eu disse: minha senhora, desculpe lá, se calhar não é a altura. Eu sei que a gente atrás de mim, na fila da caixa. E ela diz: isto não anda para lado nenhum. Não! Falar sério. Mas porquê? Ontem não teve vergonha, porquê que tem vergonha agora? Minha senhora, porque estou num lugar público, primeiro, não estou em personagem, segundo, porque não me apetece, terceiro, quarto, não estou a trabalhar, quinto, não estou a receber, pelo contrário, estou a gastar dinheiro. Vamos ver, que eu não gastei, posso vir embora neste momento. Com pessoas atrás, e a cena é: não andem lá, não. Eu tive que lhe dizer: a senhora, quando está em sua casa, se eu for lá com um produto, digo-lhe: cobra-me isto. E a senhora vai-me dizer: eu não estou a trabalhar, não é? Sim. E foi a única coisa que a convenceu. Porque não se demovia dali, não queria saber. Ai, adoro. Exatamente. A quantidade de pessoas que me mandam mensagens, mandei um áudio com a voz do Panda. Sim, não sabem que não é permitido. Pronto, eu tenho que lhes explicar isso. Olha, sabes que eu não posso, questões contratuais, blá. Eu sei que o filho do teu amigo havia de adorar, mas peço imensa desculpa, mas não consigo. Pois, é uma coisa que devemos esclarecer. A voz que nós fazemos para aquele boneco tecnicamente não nos pertence. Portanto, se usarmos aquela voz a replicar aquele boneco fora do contexto da dobragem, podemos meter-nos em grandes sarilhos com empresas muito grandes e muito ricas, contra as quais com muitos advogados, contra as quais nós não temos dinheiro de todo, porque isto é uma área bastante mal paga, não temos maneira de lutar. Portanto, por muito que adorássemos fazer de vez em quando essa brincadeira para o filho de um amigo, etc., não dá. Qual foi a coisa mais estranha que vos pediram publicamente para fazer? Publicamente? Sim, tipo ou num sítio público ou naquelas coisas tipo, estás a ver aquelas convenções a que a gente às vezes vai, as Comic-Cons da vida e não sei o quê. Só fui a uma na vida e paguei o meu bilhete e fui lá e vim-me embora e foi muito giro, mas nunca fui entrevistada em painéis. Eu fui a algumas, sim. Acho que não senti nada de estranho. Não. Fizeram uma coisa uma vez maravilhosa, que foi a maneira de um daqueles miúdos interagir. Já tínhamos acabado, eu conto esta história tantas vezes, mas acho deliciosa. Já tínhamos acabado, estávamos lá fora a falar, eu com mais 2 ou 3 colegas estavam nesse painel, e eu estou de costas para a saída e sinto alguém atrás de mim chegar-se ao pé de mim e cheirar-me o cabelo. Ai! Faz-me assim na nuca, e eu, é claro, faço isto, olho para trás, encolheu-se com o pescoço, virou a cabeça para trás. Muito obrigado, e das cálias. Eu olho para trás, assustei-me, olho para trás, as pessoas estão viradas para ele, ficam tipo assim a olhar para uma pessoa que acabou de me cheirar a nuca, e a frase que o rapaz solta antes de se ir embora é maravilhosa, é o melhor stalking que eu já vi na minha vida, que foi: cheiras muito melhor acordado, e vai-se embora.
E eu nunca mais me esqueci disto e pensei assim: vou passar a dormir com o olho aberto. Não. Quem me diz isto é capaz de aparecer lá em casa às tantas da manhã. Sim. Ai, não. Estavam pessoas comigo que não quiseram acreditar. Não, já me pediram, tipo, faz aí a voz de, sei lá, do Ryder da Patrulha Pata, uma coisa qualquer, mas eu tipo, não posso. Tivemos numa dessas na cena final das sessões de autógrafos e não sei o quê, tive duas pessoas que me impressionaram, estas agora que me impressionaram para o lado de consciencialização da importância também do nosso trabalho. Nós estamos a moldar personalidades, estamos a criar a consolidar personalidades, a ajudar a educar, a prolongar o papel educativo. Sim. Duas moças muito jovens, uma ao lado da outra, quando chegava a vez delas de nos assinar, estava eu e mais não sei, foi na mesa do painel, e uma dessas chorava copiosamente, não conseguia parar de chorar, caía nas lágrimas. E eu e outra colega que estava lá tentámos desdramatizar. Então, nós não somos já não sei o que dissemos na altura, uma banda qualquer conhecida, já não sei. Sim. Nós não somos Tokyo Hotel, já não sei, já foi há anos. Não somos uma banda, calma, não sei o quê, não sei o que mais. A que estava a chorar não conseguiu responder. A que estava ao lado, de uma forma muito grave e solene, disse assim: vocês às vezes não compreendem. As vossas vozes são a nossa infância. Sim, pois. Como nós também tivemos as nossas próprias referências. E eu nunca mais me esqueci desta frase. Sim. Que é uma paradigmática e muito grande. E ao mesmo tempo é uma responsabilização. Sim. E ao mesmo tempo é uma grande responsabilização. A Ermelinda. São as nossas. Caramba, Canti Castro, Alice Cruz, aquela malta toda, Manuel Carvalho. Eu ia tendo um tranco quando fui dirigida pela primeira vez pelo José Jorge Duarte. Porque era o meu Lecas quando eu era miúda, era o meu Lecas. E quando fui ser dirigida por ele, eu sabia que ele trabalhava naquele estúdio, nunca nos tínhamos cruzado, e quando soube, e quando ele começa a falar comigo, porque é a voz dele, eu tipo, ok, Solange, tu és profissional, fazes isto há 20 anos, controla, porque houve ali uma coisa emocional. E ele é incrível como ele diretor. É um doce. Ele faz-nos sentir tão bem e entramos na personagem de uma forma tão suave. Adoro. É maravilhoso, eu adoro trabalhar com ele também. Adoro. Mário, nós sempre que falamos contigo, em qualquer situação, social ou não, parece que dava para ficar dias inteiros a conversar. Não sei, eu acho que o Mário Bomba é daquelas pessoas que tem que voltar muitas vezes, porque há outras coisas temos a serem que chegar debatidas. ao fundo deste barril. Sim. Quando quiserem, digam, eu podendo, estarei cá. É muito bom conversar contigo e obrigada. E queremos agradecer o vosso tempo por estarem aí, obrigada por nos ouvirem. Vozespapelpod@gmail.com e vozespapelpod no Instagram. E obrigada ao Francisco mais uma vez por nos ajudar com o áudio. E obrigada, Mário. Obrigada, Mário. Obrigada a vocês e muitos parabéns por finalmente alguém fez o que precisava de ter sido feito. Não se esqueçam, o livro A Falar para o Boneco de Mário Bomba está disponível online. Está disponível online neste mês, encomendam online. Okay. Ou comigo, junto de mim nas minhas redes sociais. Junto de Mário Bomba. Que eu trato de vos enviar mediante portos de envio. Pessoas, obrigada pelo vosso pastel tempo. De nata. Vamos ao pastel de nata. Se houver um pastel de nata que nos queira patrocinar. Sim, mandem vir. Ou tartes de limão. Beijinhos, até a próxima.